Olá, hoje no Rio de Janeiro, um sujeito sequestrou um ônibus e ameaçava 37 pessoas, passageiros e motorista, com arma de fogo, faca e gasolina. Ameaçava incendiar o ônibus e matar as pessoas. O que aconteceu? O motorista parou o ônibus, o local foi cercado por policiais e, em dado momento, em um momento oportuno, um atirador de elite da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro matou o sequestrador. A pergunta que tem que ser feita é a seguinte: o atirador de elite da Polícia Militar do Rio de Janeiro agiu em legítima defesa ou praticou algum crime? A resposta a essa pergunta deve ser dada de acordo com os elementos do Instituto do Direito Penal, chamado legítima defesa. O artigo 25 do Código Penal estabelece os elementos do Instituto da Legítima Defesa, que são esses que estão na sua tela. Em primeiro lugar, temos uma agressão. Em segundo lugar, meios. A agressão tem que ser humana, injusta, atual ou iminente, a direito próprio ou de outrem. E aquele que se defende, em legítima defesa, tem que empregar meios necessários e moderados. Muito bem, vamos analisar o caso, como ele ocorreu e como a imprensa está divulgando, que é a fonte que nós temos de como o caso aconteceu. O agente entra no ônibus portando faca, arma de fogo, gasolina, dizendo que vai incendiar o ônibus. Obriga o motorista a atravessar o ônibus na Ponte Rio-Niterói. Local cercado. Em primeiro lugar, por parte do sequestrador. Havia ali uma agressão humana? A resposta é sim. Por quê? O sequestrador ameaçava matar 37 pessoas. Em segundo lugar, a agressão dele era injusta? Sim. Por agressão injusta, entenda-se qualquer agressão que não tenha previsão ou permissão na lei brasileira. Era permitido que ele fizesse isso? Que ele ameaçasse matar as 37 pessoas dentro do ônibus? A resposta é não. Em nenhum local da lei brasileira isso é admitido ou isso é permitido, razão pela qual aquela agressão dele era uma agressão injusta. Além disso, a agressão por parte do sequestrador. A agressão consistia na ameaça de morte dos 37 passageiros. Era atual ou iminente? Sim, ela era atual e estava naquele momento acontecendo. No momento em que o policial, atirador de elite, desferiu o tiro e atingiu o sequestrador, havia ali uma agressão atual, né, de promessa de morte dos 37 passageiros dentro do ônibus, um ambiente fechado, dominado pelo sequestrador, onde não havia para onde as vítimas correrem ou pedirem algum auxílio, vidros fechados, ônibus executivo, então era um local de espaço físico reduzido que dificultava muito o pedido de socorro por parte das vítimas passageiros do ônibus. Além disso, essa agressão humana, injusta e atual era a direito próprio ou de outrem? Estamos analisando aqui a situação à luz da conduta do atirador de elite que matou o sequestrador a tiros. A pergunta é: havia uma agressão a direito seu, o atirador, ou de outrem? A resposta é positiva. Havia ali a agressão a direito de outrem. É claro que o atirador de elite não estava no ônibus, mas havia ali aquela promessa de morte, aquela agressão atual, humana e injusta aos 37 passageiros. Então, o primeiro grupo de requisitos do Instituto da Legítima Defesa, contido no artigo 25 do Código Penal Brasileiro, está satisfeito. Vamos agora ao segundo grupo,
que são os meios necessários e moderados. A pergunta é: o atirador de elite da PM do Rio desferiu tiros contra o sequestrador. Portava o sequestrador arma de fogo, faca e gasolina espalhada pelo ônibus em garrafas PET, penduradas com barbante. A pergunta é: para conter essa agressão, uma arma de fogo é um meio necessário? Sim ou não? Lembrando que tem que ser uma arma de alta precisão que comporte a situação de atingir o alvo à distância. O atirador de elite estava distante do ônibus, distância de segurança e apto a atirar no momento que ele avaliasse mais oportuno. E uma arma de fogo, ainda que de calibre alto, potente, era meio necessário para conter aquele sequestrador? Sim ou não? O sequestrador portava igualmente arma de fogo, faca e espalhou gasolina pelo ônibus. Então a resposta é sim, positiva. A arma de fogo que o atirador de elite utilizou era um meio necessário, sim, para conter, toda aquela agressão que o sequestrador estava a praticar. E por fim, uma última pergunta. Os tiros desferidos foram moderados, ou seja, o atirador de elite atirou no sequestrador. Aquilo foi um meio moderado para fazer a agressão cessar? Sim ou não? Ele atirou no sequestrador e o matou. Foi um meio moderado? Ou seja, a pergunta aqui é: se o atirador de elite não matasse o sujeito, sequestrador, a agressão que ele praticava em relação às 37 vítimas iria cessar? A resposta é não, não iria cessar. Se não iria cessar, vejam, os tiros desferidos foram meios moderados? Sim. Conclusão: o atirador de elite da Polícia Militar do Rio de Janeiro agiu, sim, em legítima defesa em favor de terceiros, que eram as vítimas que estavam naquele ambiente controlado pelo sequestrador dentro do ônibus. Portanto, o atirador de elite não praticou crime nenhum, porque a legítima defesa é um instituto que exclui a ilicitude da sua conduta. Em resumo, o atirador de elite agiu em legítima defesa e praticou crime nenhum.